Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Trilhemos o único caminho, a porta estreita. Diz a Sagrada Escritura: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo, Jesus proferiu estas palavras, as multidões se admiraram de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 13, 29. Nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja. Coisa estranha! Ninguém quer passar por negligente nos negócios do mundo, e muito não tem pejo de descuidar o negócio da eternidade, o mais importante de todos. Muitos fazem até tudo para perderem a alma, e a maior parte dos cristãos vivem como se as verdades eternas fossem outras tantas fábulas. Nós, ao menos, não sejamos tão insensatos e pensemos seriamente de que nada nos serviria ganharmos o mundo inteiro se depois viéssemos a perder a nossa alma. A salvação eterna é certamente o negócio que sobre todos os outros mais nos interessa, porque dele depende a nossa eterna felicidade ou desgraça. Todavia, é deste negócio que os cristãos menos se ocupam. Não se poupa nenhum cuidado, nem se perde nenhum momento para chegar a tal dignidade, ganhar tal demanda, concluir tal negócio. Que de conselhos, então, que de providenciais? Não se come, não se dorme, mas depois, que se faz para assegurar a salvação eterna? Como é que se vive? Não se faz nada, ou quase nada. Faz-se tudo para a perder.
e a maior parte dos cristãos vive como se a morte, o juízo, o inferno, o céu e a eternidade não fossem verdades de fé, mas sim fábulas inventadas pelos poetas. Que mágoa não sentimos quando se perde uma demanda, uma colheita? Quantos cuidados para reparar o prejuízo? Quando se perde um cavalo, um cão, quantas diligências para os reaver? Perdemos a graça de Deus e dormimos e gracejamos e rimos. Coisa estranha. Cada um tem pejo de passar por negligente nos negócios do mundo, e são inúmeros os que não têm pejo de se descuidar do negócio da salvação, o mais importante de todos. Confessam que os santos foram verdadeiros sábios, porque só trabalharam para se salvarem, e eles mesmos ocupam-se de todas as coisas do mundo, com exceção de sua própria alma. Mas vós, diz São Paulo, ao menos vós, meus irmãos, aplicai-vos ao grande negócio de vossa salvação eterna, que é o negócio que mais vos interessa. Por enquanto, exclama Jesus Cristo, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Perdida a alma está tudo perdido, e perdido para sempre. Persuadamo-nos de que a salvação eterna é para nós o negócio mais importante, por ser irreparável se não o realizarmos. Portanto, a fim de o levarmos a feliz êxito, não receiemos trabalhos nem fadigas. O reino eterno, de São Bernardo, não se dá aos preguiçosos, mas aos que trabalham valorosamente no serviço de Jesus Cristo. Finaliza o santo. A morte, considerada segundo os sentidos, causa pavor e temor, mas considerada segundo a fé, é consoladora e desejável, porque é a porta da vida pela qual forçosamente deve passar quem quiser entrar no gozo de Deus. Tal é a graça que Jesus Cristo nos alcançou pela sua morte. Pelo que os santos, enquanto estavam na terra, não desejavam senão sair do cárcere do miserável corpo e entrar no reino celestial. Se nós temos tamanho horror à morte, é porque amamos pouco ao Senhor. É com angústia e com dor no coração que vemos cada dia, um após o outro, as pessoas desprezando cada vez mais e mais a Deus, e assim caminhando para o caminho da condenação eterna. Abriu a porta para muitas confusões acerca do ensino moral da Igreja Católica. Existe uma abordagem que visa ignorar ou contornar o pecado, ou mesmo justificá-lo. Confunde a distinção entre quem vive em estado de graça santificante, agradável a Deus, porque obedece os seus mandamentos, e quem vive objetivamente em estado de pecado, e então desagradando a Deus, por sua falta de respeito para com a lei e a sabedoria divina. Uma tal estrada conduziria à anarquia e à destruição do fundamento moral da Igreja Católica. Viríamos logo à regra do tudo vai muito bem. Uso novamente a ultra controversa questão da comunhão a divorciados recasados para exemplificar. Se os casais divorciados e recasados podem receber a Santa Comunhão e, por conseguinte, o sacramento da confissão, por que não a pode receber qualquer outro pecador que cometa qualquer outro tipo de pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus, que igualmente se nega a arrepender-se e a corrigir-se, tendo apenas que ter um discernimento pessoal e ele mesmo, o pecador, decidir que sim, posso comungar, pois estou em paz com minha consciência? Um bêbado crônico, um marido que regularmente trai sua mulher,
um criminoso habitual ou uma mulher que matou seu próprio filho no ventre através do aborto, um corrupto contumaz? Por que qualquer católico deveria ainda escutar e seguir a lei da Igreja, ainda mais quando não haverá nenhuma sanção moral contra si, de nenhum modo? Se tudo isso já não é mais pecado mortal, mas sim um simples discernimento pessoal do que é ou não pecado, se estou ou não em desobediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E no que diz respeito às palavras do próprio Jesus, vamos ignorá-las? Elas não têm mais valor? Se a lei católica sobre o adultério ou qualquer outro pecado contra os 10 mandamentos fosse mudada, trairíamos o próprio Jesus. Vivemos em um mundo que hoje quer sempre mais subverter e invadir, se não perverter, os ensinamentos da Igreja Católica. Um mundo de concubinato, aborto, divórcio, relativismo e egoísmo. Um mundo sem Deus. A maioria dos que hipocritamente se dizem católicos sequer conhece todos os 10 mandamentos. Portanto, é óbvio que não os viviam, pois desprezam a Deus. Este estilo de vida conduz a um beco sem saída. Vejo 2 aspectos muito importantes da vida da Igreja, que são canais de extraordinárias graças e através dos quais somos fortemente atraídos. E isso acontece inevitavelmente. Em primeiro lugar, a belíssima liturgia tradicional, a missa tridentina e o ofício divino cantado com seus cantos gregorianos. Em segundo lugar, o próprio ensino moral da Igreja, com a sua compreensão mais abrangente, profunda, e a verdade sobre toda a doutrina, tradição e magistério, sempre ensinados pela Igreja, por todos os apóstolos, que foram ensinadas a eles pelo próprio Cristo. Se vivemos uma vida desenfreada, sem nenhum cuidado ou temor com o pecado, ou por qualquer fidelidade profunda, nos daremos conta de que essa estrada conduz só ao desencorajamento e a um pessimismo radical ante qualquer amor duradouro ou modo estável e profundo de viver. Por exemplo, quando se estuda o ensino moral da Igreja sobre a castidade e a sua importância prévia ao matrimônio, e também sobre a indissolubilidade do vínculo sacramental, nos damos conta, mesmo que apenas ainda na perspectiva natural, da verdade acerca disso tudo. Uma verdade irrefutável. Viver de acordo com os 10 mandamentos não é um ideal abstrato, mas sim uma obrigação a todos os que se dizem católicos. Não é suficiente falar da beleza do ser humano, da fraternidade, do amor e assim por diante. Deve-se saber como chegar concretamente e de perto a esses objetivos. A Igreja está aqui para nos instruir e para nos elevar além de nossa natureza humana decaída, com as nossas inclinações pecaminosas. Ouvimos que o homem deve viver de acordo com sua consciência, que se sinta bem, que se salve em sua própria falsa religião ou seita. Arrastam os fiéis e a Igreja para a lama. Aqui está a crueldade do sentimentalismo, que não é a verdadeira piedade. Um laichismo para com os 10 mandamentos e conselhos de Deus levará apenas a mais pecado. Levará à destruição de nossas almas. Permitem-nos jogar-nos com tudo na lama e a agir seguindo nosso próprio prazer, as nossas vontades, pois Deus é misericordioso e não vai nos condenar, pois um Deus misericordioso não condena para sempre, ensinando aí uma grande heresia,
pois o dogma católico que o inferno existe e que quem se condena para sempre. Mas aqui devemos enfrentar a questão das almas e da sua salvação. Como se ajudará as almas a chegar ao céu se lhes confirma no seu pecado? São essas as coisas que Santo Inácio de Loyola ensinou aos seus jesuítas? É correto que se tornem as coisas vagas e ambíguas, pouco claras e confusas e de modo equívoco? Quantos católicos estão lutando há muito tempo pela sua salvação, lealmente, graças ao ensino integral e à verdade de Cristo, agora começarão a escorregar para o laxismo e abandonarão a luta contra o pecado, pensando que agora, para eles, o pecado é mera decisão de consciência, depois de tudo? Estes falsos pastores deverão um dia responder por cada uma dessas almas diante de Deus. E lhes peço que meditem sobre isso que estou tentando dizer. Em nossos dias, tem sido bem-sucedido semear desobediência a toda a tradição em nome da obediência. De fato, ao longo dos últimos 50 anos, toda a cara da Igreja, o que é visto, tem sido transformada em nome da obediência. Como nosso Senhor, durante a sua paixão, a Igreja hoje não é mais reconhecível, exceto nos lugares onde a tradição foi mantida. A nova religião surgiu dentro dos muros da Santa Mãe Igreja, que tem suplantado toda a antiga religião. Apenas o convite à conversão e a clara indicação de como realizá-la e de como nela perseverar, segundo o exemplo do grande São João Batista, levará as almas ao céu. Não se deve apenas ficar acompanhando o pecador, antes deve-se levantá-lo e conduzi-lo para fora do pecado. É isso que o bom sacerdote católico deve fazer. E lhe seremos gratos para sempre por tê-lo feito. Que cada sacerdote nos exorte, neste mundo que jaz no pecado, que está mergulhado na desumanidade, na podridão da carne, no vício, porque este mundo não tem mais ensinamento nem alimento. Parece não possuir uma mãe que nos recorde as leis de Deus e que nos corrija. Como pretendemos ensinar aos nossos filhos os 10 mandamentos e que nós devemos realmente nos arrepender de nossos pecados, quando nos confessamos, quando ao mesmo tempo ensina-se falsamente e de forma herética que a Igreja poderia permitir que se desobedecesse abertamente às leis de Deus e receber a Santa Comunhão depois de um simples discernimento pessoal? Os dogmas politicamente incorretos, como o inferno ou fora da Igreja não há salvação, são desencorajados, se não totalmente proibidos. Por certo, essa tática transformou grande parte da Igreja em uma organização humanista. Em alguma igrejinha perdida, haverá sempre um sacerdote que celebra santamente a missa tradicional. Em um pequeno quarto, uma velhinha solitária sempre desfiará com fé inabalável o seu rosário. Também, quando tudo parecer perdido, a Igreja, cidade de Deus, continuará a irradiar sobre a cidade dos homens a sua luz e a sua doutrina de salvação. Peçamos à hierarquia da nossa amada Igreja Católica que irradie a luz da fé e do amor a Deus no mundo, que diga a verdade ao mundo, que mostre ao mundo qual é o erro e que o faça também com o risco de perder a sua popularidade atual e aparente boa fama no mundo. O mundo precisa de pleno testemunho da Igreja Católica, hoje mais que nunca. Sem meios termos, sem ambiguidades e com a plena verdade.
O sagrado dever de qualquer clérigo, seja em que função tiver na hierarquia da Igreja, é o de defender a verdade do ensinamento perene da Igreja. Qualquer autoridade eclesial, mesmo a mais elevada, que negar ou agir contra qualquer ponto desta verdade, somos obrigados a resistir. São Vicente de Lérins ensinou que os católicos devem fazer se toda a Igreja for infectada por uma nova doutrina. Ele explicou que, em tal momento, o caminho seguro é apegar-se à tradição. Ele escreveu: o que então fazer o católico cristão se uma pequena parte da Igreja se colocar fora da comunhão da fé universal? A resposta é certa. Ele vai preferir a salubridade de todo o corpo ao invés do membro mórbida e corrupto. Mas, e se alguns novos contágios tentarem infectar toda a Igreja, e não apenas uma pequena parte dela? Então ele vai cuidar de guardar a antiguidade, a tradição, que nunca pode ser desencaminhada por qualquer novidade ou mentira. Ao explicar melhor este ponto, São Vicente disse que devemos tomar o maior cuidado para manter aquilo que tem sido acreditado em todos os lugares, sempre e por todos. O final está a chegar. É tempo de conversão, oração, sacrifício, obediência, humildade, amor, enfim, tudo o que parte de Deus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, guarde e conduza à vida eterna, nós todos. Amém. Salve Maria e viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.